O tema deste mês é uma Igreja de Cristo, ou a Igreja de Cristo. E o que é que nós queremos com este tema? Nós queremos aprender cada vez mais a ser uma igreja fiel ao Senhor. Hoje veremos o que o apóstolo Paulo disse a uma das igrejas mais complicadas que nós temos na Bíblia, a igreja de Corinto. Se existiu uma igreja de pessoas imperfeitas, se existiu uma igreja em que havia pecado, que pessoas cometiam pecado, essa igreja era a de Corinto. Então, uma igreja extremamente imperfeita. E o que é que nós vamos ver? Vamos ver se o apóstolo Paulo pediu fogo do céu para queimar aquela igreja toda. Ok? Vamos ver o que é que ele disse. A igreja tinha muitos problemas. Vamos ver se Paulo pediu que o fogo do céu descesse sobre os irmãos e os queimasse a todos. Ok? É isso que nós vamos ver. Então, capítulo 1 diz o seguinte. Nós vamos ler os primeiros 9 versículos, mas depois vamos ter só em atenção os primeiros 3. Mas leiamos até ao 9. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aparentemente não há fogo do céu. Então, Deus não nos esconde nas Escrituras que as igrejas por vezes passam por dificuldades, que as igrejas têm problemas. Deus nunca nos esconde isso. Aliás, a única igreja perfeita, onde não existem coisas por resolver, essa igreja é a que está no céu. Então, todas as igrejas que são constituídas por pessoas como nós, são imperfeitas. Bastava estar eu para já ser imperfeita a igreja. Então, todas as igrejas têm os seus problemas. Aparentemente, a igreja de Corinto tinha a coleção completa. Okay? Então, os problemas que a igreja de Corinto tinha, dá para a troca. Okay? Eles eram fantásticos nisso. Havia coisa que eles sabiam fazer, era problemas. Né? Então, em Corinto, se nós lermos as cartas, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver, por exemplo, que havia divisões na igreja. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros, eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. Outros diziam assim, eu sou de Cristo. E cada um deles, deste grupo, achava que tinha razão em escolher o seu líder. Certo? Eles achavam que, seguindo aquele líder, identificando-se mais com aquele líder, estavam a ser mais espirituais, estavam mais corretos que os demais. Cada um achava que tinha razão. Então eles pensavam que, seguindo
aquele líder com aquelas ideias que estavam mais próximos de Deus. Mas estavam todos enganados. Porquê? Porque numa igreja de Cristo, uma igreja de Deus, não existe ou não pode exigir divisão. Porque o corpo de Cristo, que é a igreja, não se pode dividir. Naquela igreja havia problemas, imaginem, de imoralidade. Imoralidade e imoralidade sexual. Por exemplo, havia um homem que fazia parte daquela igreja que vivia, que tinha um relacionamento com a sua madrasta. A única forma de nós vivermos a nossa sexualidade de uma maneira santa é dentro do casamento. Perante a Bíblia não há outra forma. É no casamento que se vive a sexualidade. Fora do casamento, toda a sexualidade é pecado. Havia um homem na igreja de Corinto que tinha um caso com a mulher do seu pai. Imaginem. Tinham outros problemas. Por exemplo, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, no início da igreja, eles faziam de facto uma refeição e durante aquela refeição eles celebravam a ordenança de Cristo. Então, a ceia do Senhor devia de ser uma cerimónia em que assumiam o compromisso com Cristo, de fidelidade e também de comunhão uns com os outros. O que é que existia naquela igreja? A ceia estava a ser uma ordenança que gerava divisão entre os irmãos, gerava discriminação entre ricos e pobres. Uns começavam a comer primeiro que outros. Uns tinham muito e comiam bem, comiam lagosta. E os outros comiam salsichas. Era mais ou menos isso que estava a passar. Os senhores, não digam isto a ninguém, está bem? Isto vai para a internet, vai ser uma vergonha, mas pronto. Vou ser conhecido como o pastor que disse que em Corinto se comia salsichas. Mas era o problema. Os ricos comiam bem, imaginem. Os pobres comiam mal. Imaginem que naquela ceia havia também irmãos que celebravam a ceia do Senhor embriagados. É triste isto. Enquanto estavam a celebrar a ceia do Senhor, que lembravam a morte e a ressurreição de Jesus, eles embebedavam-se. Um dos problemas que aquela igreja tinha era o orgulho, a vaidade, em que uns julgavam superiores aos outros. Havia irmãos que colocavam outros irmãos em tribunal. Por exemplo, uma maneira de nós nos julgarmos superior aos outros é não perdoarmos os nossos irmãos. Quando nós não perdoamos, nós estamos a dizer que somos mais santos, somos mais dignos que essa pessoa, ou que essa pessoa é menos digna que nós. É interessante. Havia aqueles que se achavam melhores, aqueles que eram mais capazes espiritualmente, que tinham dons mais evidentes, como o dom de línguas. E não compreendiam que o dom que nós recebemos é uma dádiva de Deus e que Deus distribui como quer, por quem quer, e é para a sua honra e glória. Costumo dizer o seguinte, irmãos, que Deus até uma burra pôs a profetizar. Quando nós servimos ao Senhor, sejamos nós pastores, missionários, sejamos líderes de algum departamento, algum ministério, sejamos um irmão que foi chamado para determinada missão, nós não podemos pensar de nós mais do que o que nós somos. É como o bisturi. O bisturi não vale absolutamente nada se não tiver um cirurgião.
como nós. Nós não temos a capacidade de fazer qualquer milagre, de convencer qualquer pessoa de pecado, de transformar qualquer vida. Quem faz isso é o Senhor. Quanto muito, Deus dá-nos a graça de sermos instrumentos de Deus para fazermos isso. Mas naquela igreja, imagina, os irmãos já estão a pensar assim, bem, quem não queria fazer parte daquela igreja era eu. Não é? Naquela igreja, na sociedade, havia esclavagismo. Na sociedade do primeiro século, o esclavagismo era uma coisa normal. Então, havia pessoas que eram donas de outros dentro da igreja. E aqueles que eram escravos, porventura passavam o dia a receber ordens daqueles que iam à noite ou no domingo estar com eles em culto e a celebrar a ceia. E é muito complicado uma pessoa ser mandada e por vezes mal mandada e depois estar com o nosso irmão sentado a dizer que temos o mesmo Pai que é Deus. Mas existia isto dentro daquela igreja. Outros problemas que existiam dentro daquela igreja, para vergonha deles, é que Paulo viveu 1 ano e 6 meses em Corinto e a igreja não o sustentou. Paulo teve que ir fazer tendas, teve que ir trabalhar fora para ter sustento e usufruiu do sustento de outras igrejas que pagavam para ele estar em Corinto. E o dever espiritual de qualquer igreja é suportar o seu ministério. Nós não temos a Santa Casa da Misericórdia que nos dá o dinheiro do jogo. Não é assim? Não. Nós, o nosso sustento, somos nós que decididamente e voluntariamente e com alegria decidimos dar. E naquela igreja não era diferente. E eles faltavam à responsabilidade deles. Isto chama-se incredulidade de coração. E eles também tinham este problema. Falámos nisto na sexta-feira e vimos que Deus ama a quem dá com alegria e Deus abençoa também aquele que é fiel. Naquela igreja existiam também problemas de doutrina. Por exemplo, uma das doutrinas básicas é a ressurreição e eles não compreendiam. Havia gente que não compreendia a ressurreição. E foram até ensinados pelo apóstolo Paulo. Mas a igreja cresceu e teve problemas doutrinários. Então, a igreja de Corinto estava recheada de problemas. E a verdade é onde houver pecadores há problemas. Agora, como é que se resolve os problemas de uma igreja? Como é que Paulo resolveu? Paulo ensinou espiritualmente. É da forma de Deus, não há outra coisa. Só há uma forma de resolver os problemas numa igreja. É da maneira de Deus. Quando surgem problemas, as dificuldades, não há conhecimento humano que possa resolver questões. É na busca da perspectiva de Deus, é do jeito de Deus, é da maneira espiritual que se resolvem os problemas. Sabe uma coisa, meus queridos? Numa igreja, nós, graças a Deus, estamos a passar uma boa fase, por isso é fácil falar sobre estes assuntos. Se houvesse um problema assim grave entre nós, seria mais difícil, mas graças a Deus estamos numa fase muito abençoada da nossa igreja. Temos as nossas dificuldades, mas estamos numa fase muito abençoada. E é nesta fase que nós falamos nestas coisas. Sabem que os problemas não são a pior dificuldade que nós passamos numa igreja. Porque eles vão surgir sempre. Os grandes problemas numa igreja é a maneira como as pessoas querem resolver os problemas. Ou seja, é o tratamento que se dá aos problemas. Porque todos nós temos muito zelo da igreja, nós amamos a igreja. E às vezes, para se resolver um problema, age-se na carne. E quando se age na carne, o problema aumenta.
E às vezes, em vez de termos um, temos 2 ou 3, e quando se espalha por mais pessoas, então é um sarilho grande. Então, a dificuldade, o grande, não é os problemas que surgem que nos assustam. Às vezes é mais complicada a maneira como as pessoas querem resolver os problemas. E Paulo, então, ensina a igreja de Corinto a resolver os seus problemas na perspectiva de Deus. E para isso, ele começa por dizer quem eles eram na perspectiva de Deus. Se nós olharmos para a descrição que eu fiz, humanamente nós podemos pensar, isto era uma igreja aposta, será que era uma igreja? Não é? Mas agora vamos ver a perspectiva de Deus sobre aquela igreja. Querem ver isso comigo? Então vamos ao texto. Paulo diz assim, então, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Como é que ele começa? À igreja de Deus. À igreja de Deus. A igreja são as pessoas. A igreja é constituída por pecadores redimidos. Pessoas que outrora viviam sem Deus numa sociedade que corrompe os valores de Deus. Pessoas que cheiram ao mundo quando encontram Cristo. Mas pessoas que creram em Jesus, creram que Ele morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia e que foi elevado aos céus e que continua vivo e a abençoar e a interceder pela sua igreja. A igreja é o povo salvo de Deus. O povo que foi limpo de todo o pecado, que assumiu um compromisso de viver com Jesus e para Jesus. Estas pessoas, quando chegam à igreja, ou melhor, quando se tornam igreja, quando se juntam a uma comunidade que tem a mesma fé, muitas vezes vêm carregadas com os seus pecados, com as suas práticas, com os seus gostos, com as suas tradições, com os seus vícios, com as suas debilidades de caráter. E é nessa vida de compromisso com Cristo, de querer fazer a vontade de Deus, que essas pessoas então começam num processo de santificação, em que vão ser aperfeiçoadas em Cristo. Para termos uma ideia, os irmãos vejam, abram um pouco mais para a frente no capítulo 6. Vejam lá quem era esta igreja, de onde é que eles vinham, o que é que eles tinham feito. Capítulo 6, versículo 9, os irmãos vejam. Diz Paulo, um pouco mais à frente, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Versículo 11, como é que começa? Tais fostes alguns de vós. Vamos ver quem era esta gente? Então, muitos deles eram homossexuais, muitos deles eram ladrões, muitos deles tinham cometido todos estes pecados e agora eram igreja. E ele diz, igreja de Deus, e a igreja de Deus vive em Cristo. Paulo foi o fundador daquela igreja, mas ele não acha que é o dono da igreja. Paulo entendia que aquela igreja em Corinto, apesar de toda a panóplia de problemas que tinha, que era uma igreja de Deus. Como disse Pedro, eram propriedade exclusiva de Deus. Então, a igreja, a primeira lição que nós podemos tirar é que a igreja pertence a Deus. Seja ela qual for, uma igreja pertence a Deus. Então, quando nós pensamos em igreja, quando pensamos em planos, em estratégias, quando pensamos no ensino, na resolução de problemas, quando eles surgem, quando pensamos nos nossos ministérios, quando pensamos em apoiar um ministério, seja aqui, seja lá fora, o que nós temos que pensar é qual é a vontade de Deus, porque a igreja pertence a Deus. Se é do agrado de Deus, se estamos a fazer as coisas no tempo de Deus, e cada igreja tem o seu contexto. Meus queridos, não é o que eu quero,
não é o que eu acho melhor, não é o que eu vi noutra igreja, é o que Deus quer. É o que Deus quer, porque a igreja pertence a Deus. Um dos aspectos que faz toda a diferença numa igreja é o ato de culto. É o ato de cultuarmos ao Senhor Deus. Nós cultuamos em comunidade, entre pessoas. Mas o culto é dirigido a Deus. É para a honra e glória de Deus. O culto é projetado para cima, para Deus, para a exaltação e glória do nosso Deus. Não é para suprir as necessidades das pessoas. Eu já explico. O culto não é preparado em função dos problemas humanos, das nossas necessidades. Existem igrejas hoje que oferecem curas e todos os problemas que as pessoas têm nos seus atos de culto, sejam dificuldades financeiras, doenças, problemas familiares, venham que Deus vai resolver. E esse é o apelo. Nós queremos que as pessoas venham adorar ao Senhor Deus. E porquê é que nós dizemos isto? Porque só Deus é digno de adoração, não são as pessoas. Agora, quando nós temos um culto direcionado para Deus, voltado para Deus, as pessoas são abençoadas. Quando nós adoramos Deus, nos focamos em Deus, então Deus vem resolver e vem abençoar em todas as áreas da nossa vida. Por isso, a igreja é de Deus. Porque foi Jesus que comprou a igreja na cruz do Calvário. O preço de sermos igreja foi a vida de Cristo. Escorreu o seu sangue. O sangue de Jesus foi o preço pelo qual Ele comprou a igreja. Para nós sermos igreja. Por isso a igreja vive para honrar e glorificar a Deus. Aqui na terra, eternamente nos céus. Vejam lá o versículo 30 e 31 do capítulo 1. Diz assim: mas vós sois de Cristo, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É para honra e glória. Somos igreja de Deus para honra e glória. Agora, o que é que ele fala mais sobre esta igreja? Vejam lá no versículo 2. Ele diz: à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Aos santificados em Cristo Jesus. E depois continua: chamados para ser santos. Estes santificados, estes que são chamados a ser santos, eles têm um Senhor. Reparem lá: chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, santificados, que são chamados a ser santos e que invocam um Senhor, que se chama Jesus. Então, a palavra santificado significa o seguinte: é alguma coisa que é purificado do meio profano e que é entregue a Deus. Significa santificado. Separado das coisas profanas para ser dedicado a Deus. Por isso é que nós dizemos que santo significa separado para glória de Deus. Então, estes que foram santificados foram purificados. Tiveram a absolvição dos seus pecados. O sacrifício de Jesus foi pago pelas suas vidas. O sangue de Jesus os purificou de todo o pecado. A eles
que somos nós também, a esses que são igreja de Deus, coube-nos o quê? Confissão de pecados, arrependimento diante de Deus e consagração das nossas vidas ao Senhor. Aqueles que se tornam igreja têm que chegar a Deus de joelhos, ou seja, em humildade, e reconhecer que Jesus é o Senhor. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confissão é essencial. Então os coríntios, aquela igreja com aquela coleção toda de pecados, eles eram igreja de Deus e, segundo Paulo, eram santificados em Cristo. E mais, chamados para ser santos. E aqui a palavra é agios, que significa muito santo. Ou seja, santo de uma forma sublime. Eles foram purificados, mas agora são chamados, e aqui a palavra chamados é a ideia de ser convidado para um banquete. São chamados, são convidados em honra para se tornarem muito santos. Santos de um modo sublime. Santos à imagem de Jesus Cristo. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. A igreja é, portanto, o povo que foi salvo em Jesus. É o povo que decidiu renunciar o pecado, viver em santidade e viver para a honra e glória do Senhor. Viver a sua salvação. Mas a igreja é o povo que invoca o nome do Senhor. Vejam lá no versículo 2, na parte final. Chamados para serem santos com todos os que em todo lugar, seja em Corinto, seja em Roma, seja em Queluz, seja onde for, Igreja de Cristo, chamados para serem santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja local em Corinto, aqueles cristãos fazem parte de uma família que se estende por todo o mundo. A igreja de Deus, seja onde ela estiver, é constituída por aqueles que invocam o nome de Jesus. A palavra Senhor é Kurios. Kurios vem da palavra Kuros. Kuros significa supremacia. Jesus Cristo, o Senhor soberano. Aqueles que invocam Jesus como soberano, como o Senhor supremo. Aquele que tem toda a propriedade, que é dono absoluto de tudo. Aqueles que invocam Jesus como a autoridade superior. Aquele que estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a igreja é aquele povo arrependido que vive para honrar o Senhor e que aceita a autoridade de Jesus sobre tudo o que diz respeito à sua vida. Quando me torno cristão, quando decido ser igreja, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu considero melhor para mim, é o que Cristo deseja da minha vida. Então isto significa que quando nós nos tornamos cristãos, nós não somos donos do nosso nariz. Aquela ideia de faço o que quero da minha vida, não dou contas a ninguém, é uma ideia pagã, não cristã. O cristão é submisso ao Senhor. Por isso Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. É interessante, quem é que escreve esta carta? Paulo e Sóstenes. Sóstenes era um senhor, líder de uma sinagoga que se converteu e que foi expulso. Era um senhor com uma condição superior na sociedade, de importância, uma condição financeira. Era um senhor que foi expulso da sinagoga. E Paulo, que também escreve esta carta, foi aquele que cresceu
em Jerusalém, a partir dos 11 anos, deixou a casa dos seus pais, foi aprender aos pés de Gamaliel para se tornar um senhor em Israel, um mestre em Israel. E no caminho para Damasco, ele compreende Jesus Cristo e deixa tudo para trás e diz: considero como refúgio ou como esterco para considerar, para conhecer a Cristo. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco, para ganhar a Cristo. Então, a vida dele mudou. De perseguidor da igreja passou a perseguido. Mas tornou-se um homem que terá sido o maior ou um dos maiores cristãos de toda a história. Ser igreja não é simplesmente simpatizarmos com a mensagem de Jesus, não é somente fazer parte de uma congregação que presta culto ao Senhor, não é apenas termos conhecimento da doutrina dos apóstolos, significa invocar Jesus como autoridade superior. Significa chamar a Jesus Senhor, que tem toda a autoridade. É viver numa aliança com Deus, em que cremos que Ele é o nosso Senhor. Que Ele é o nosso Abba, o nosso Paizinho. E quem não estiver disposto a aceitar o senhorio de Cristo, jamais será igreja. Ananias e Safira estavam na comunidade da igreja, mas não eram igreja. Sabem, aquela cidade era idólatra, aquela cidade era extremamente imoral, mas a igreja de Deus em Corinto tinha que decidir seguir o caminho da santidade e da obediência a Deus. Esta igreja, então, é quem Paulo diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Só a igreja verdadeira pode experimentar a graça e a paz de Deus. Não existe vida mais maravilhosa do que a do cristão. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Por isso, ser igreja é isto. É um povo que foi salvo, santificado, que deseja cada vez mais santificação na sua vida e que vive para glorificar o seu Deus, a quem chama Senhor. No domingo passado tivemos um culto maravilhoso. Alguém no emprego da minha mulher disse: eles cantam com gosto. Eles estão ali porque querem estar. Eles parecem uma família. Eu quero convidá-lo a ser igreja. Quero convidá-lo a santificar a sua vida, a invocar Jesus como o seu Senhor, a nos submetermos à sua autoridade, em que as nossas necessidades, os nossos sonhos, os nossos objetivos da vida são santificados para a honra e glória do nosso Deus. Quero desafiá-lo a servir ao Senhor, a sustentar a obra do Senhor, a exercer os seus dons, a dispor-se no cuidado dos irmãos, a ser bênção para outros. Este é o desejo que eu tenho para mim. Este é o desejo que eu tenho para a minha família. Este é o desejo que eu tenho para cada um de nós. Sermos igreja em Cristo. E mais do que eu, creio que é o desejo que Jesus tem para nós. Se Ele escrevesse para nós, dizia que éramos uma igreja de Deus, santificados em Cristo e chamados para sermos santos. Aqueles lá em que é luz, que invocam Jesus como o Senhor, como o Curios. Era assim que Ele nos tratava. E é isso que nós somos, com todas as debilidades que possamos ter e com tudo o que precisamos de crescer no Senhor. Mas é isto que nós somos em Cristo. Que
que Deus nos abençoe como igreja. Vamos orar? Senhor Deus, que a honra e que a glória seja tua. Que nós possamos ter sempre esta ideia de quem somos em ti, daquilo que tu fizeste por nós, do preço que pagaste para que nós pudéssemos ser teus, ser igreja tua. Mas ajuda-nos, Senhor, por favor, a crescer em santificação, na nossa vida a assumir o senhorio, o teu senhorio, a invocar-te como autoridade máxima sobre nós e a procurar viver na terra com a autoridade do céu, para a tua honra e glória, Senhor. Por isso, se alguém não está a fazê-lo, então toca agora no seu coração para que se arrependa e volte a ser igreja. E se alguém não tem uma visão daquilo igual à tua, então, Senhor, coloca essa visão no seu coração e faz de nós uma igreja mais forte, que seja sal e luz deste mundo. Pois nós oramos no nome daquele que tem toda a autoridade, Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir o pós-lúdio, fazer as nossas orações e desejo que todos tenham uma semana muito abençoada.